Até você comentou sobre o dólar, né? E aí, justamente, né, tá comportado, a gente esperava que pudesse ter uma movimentação até um pouco mais importante diante de todo esse cenário. Você avalia, ô Sérgio, que ele pode ter um comportamento até um pouco mais complicado ali, por conta da antecipação do ciclo eleitoral, a questão do fiscal, o cenário também relativo ao diferencial de juros lá nos Estados Unidos e todo o ambiente que envolve, né, esse carry ou essa movimentação aí relativa ao carry trade especificamente, né? Qual que é a percepção? O que poderia trazer mais dinâmica negativa em relação ao real, em relação ao nosso câmbio aqui, diante desse cenário? Você comentou a questão do Flávio Day, né? Você acha que talvez essa questão eleitoral seja o principal foco de volatilidade da moeda nos próximos tempos aí? Eu acredito que vai ter uma parcela significativa, né? Porque ano eleitoral e ainda com essa polarização que a gente está, e justamente é uma polarização que ela nas entranhas, né, traz uma diferença de como lidar com a coisa pública muito, muito forte, né? Que eventualmente afeta o preço dos ativos de forma significativa. Então, eu acho, com certeza, que a dinâmica do ano que vem, bolsa, câmbio, juros menos, porque juros é um ativo mais controlado, né? Você talvez possa ter um impacto na curva longa, né? Porque na longa é ali que a realidade se mostra. Porque na curva curta está muito na mão de quem está com a caneta na mão. Então eu acho que é isso. Agora, é importante também, a gente fala, quando você olha o fluxo cambial, que eu sou sempre chato, eu sempre falo de fluxo cambial quando a gente conversa, né? Ele é muito importante, eu analiso ele profundamente todo mês, e o que a gente nota é assim, o fluxo está negativo no ano, né? Mas o financeiro, ao analisar o financeiro, ele está muito similar ao do ano passado. Está muito similar. E vai acabar sendo menor, porque ao que tudo indica, a gente não vai ter aquele pancadão que a gente teve em dezembro do ano passado. Aquela saída de 20 e tantos bi pelo financeiro. Então, quando você olha dentro, o que você enxerga? Você enxerga o quê? A queda na balança comercial é que gerou esse diferencial. Porque o diferencial do fluxo financeiro está muito parecido. É 55 para 60, não faz diferença, né? É erro na margem. E na hora que você abre as contas, então, conta a conta, você nota que a coisa segue muito parecida, né? Você tem fluxo, você está tendo fluxo para carry, você está tendo as remessas de intercompany, né, que são os empréstimos entre companhias, juros, dividendos e tal, de uma forma muito linear, né? Então não tem nada no fluxo hoje que te deixe preocupado. Você fala, não, está negativo. Porque no primeiro instante você fala assim, está negativo e está caindo no ano, né? E está caindo em termos nominais e em termos reais, então está caindo muito, né? Você pegar o câmbio que estava 6,20 em janeiro, aplica 15% em cima dele, que foi o custo de carregamento, a gente está falando em dólar de 7,20, né? Que seria o dólar equivalente a janeiro do ano passado. E a gente então está com o dólar aí a 5,40, muito bem, obrigado, né? E sem grandes sustos. Mas não tenha dúvida, o ano que vem, se você tiver o político, e agora, se nesses arranhos a taxa de juros, se acontecerem pressões, né, políticas para que isso ocorra, se isso ocorrer, aí eu me preocupo bastante. Ô Sérgio, e aí, Sérgio, nesse contexto, né, existe talvez para a gente pensar que existe um nível de dólar que na prática ele começa a contaminar expectativas de inflação, dificultar ali o trabalho do Banco Real. Onde que estaria, de repente, esse ponto de atenção na sua conta? Sabe, o dólar mais importante não é aonde ele vai, é como ele vai. Se ele for de uma forma ordenada, ele não chega a impactar tanto, né? O problema são os grandes saltos, né, as grandes incertezas, né? Então é o que eu sempre brinco, você não me pergunte, porque assim, o dólar vai estar a 6 no fim do ano. Como é que ele vai para 6? Ele vai para 6 o ano que vem, né, em janeiro, e fica a 6, ele vai para 6 devagarzinho.
ele vai para 6 aos saltos, né? Então, essa é a forma, de como ele se comporta. Eu acho que preocupa são movimentos de saída descontrolada, que a gente teve, por exemplo, claro, o ano passado, a partir daquela frustração da declaração do ministro na televisão, que foi em outubro. Se lembra? Daí para frente, desandou. E aí o dólar saiu de 5,5 e foi para 6,20, 5,30, 6,20, que nem um rojão. Aquilo ali gerou, né, impacto na expectativa de juros, impacto na expectativa do câmbio no outro ano, e todos os impactos que isso gera para o gestor do setor real, né? Porque dólar é preço, né? E como você precifica essa moeda que começa a se comportar de uma forma tão errática?